Bem, meus amigos, vamos lá? Na aula passada, nós estudamos contratos de trabalho e hoje nós vamos estudar nulidades do contrato de trabalho. Quando é que a Justiça do Trabalho declara que uma relação empregatícia foi considerada nula? A nulidade do contrato de trabalho ela também envolve outras modalidades de irregularidades, que é, por exemplo, o trabalho ilícito e o trabalho proibido. A legislação trabalhista ela não traz no seu bojo uma legislação específica sobre isso. Nós vamos nos valer da lei civil e da lei penal para determinar que atividades são ilícitas ou proibidas. Mas, como toda regra tem exceção, eu vou encontrar na Constituição Federal, no artigo 7º, vedações, por exemplo, ao trabalho do menor, proibição de que esse menor trabalhe em ambiente insalubre, perigoso, noturno. Essas são situações em que a Constituição Federal expressamente veda, proíbe o trabalho do menor. A Lei Complementar 150, ela também dispõe que não pode trabalhar como empregado doméstico o menor de 18 anos. Esses são exemplos de situações que, se desrespeitadas pelo empregado e pelo empregador, não terão amparo na Justiça do Trabalho, tá bom? Então, vamos olhar aqui o que diz o artigo 166 do Código Civil. Porque o artigo 166, ele vai nos dar subsídios para que nós possamos identificar que atividades não podem ser tuteladas, confirmadas pelo direito do trabalho. Tá bom? O artigo 166 do Código Civil, ele diz assim, é nulo as relações obrigacionais, os negócios jurídicos, entenda o contrato de trabalho como um negócio jurídico. É nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Então, se o trabalhador tiver menos de 16 anos, esse negócio jurídico é nulo. É nulo o negócio jurídico celebrado quando o objeto do contrato de trabalho for ilícito, impossível ou indeterminado. Também quando será nulo esse negócio jurídico quando ele não respeitar o que a lei determina, que é o caso, por exemplo, de profissionais que trabalham em órgãos públicos sem que eles tenham sido admitidos via concurso público. Então, o direito do trabalho ele se vale das normas civis para declarar nulo um ajuste que não respeitou o artigo 166 do Código Civil. O Código Penal, ele traz algumas condutas, ele traz alguns tipos penais que, se praticados pelo empregado e pelo empregador, também tornam o contrato de trabalho ilícito. É o exemplo da pessoa que trabalha para o tráfico, da pessoa que se permite ser agenciada para encontros amorosos. Vocês vão ver isso. Trouxe aqui como exemplos de nulidade no âmbito do trabalho. O empregar menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. O menor de 16 anos pode trabalhar, professora? Pode, vírgula, desde que ele esteja amparado por um contrato de aprendizagem. Se não houver contrato de aprendizagem, o contrato é nulo de pleno direito. Trouxe também aqui o exemplo de não cumprir o requisito que a lei considera essencial, que é aquela questão de uma pessoa que trabalha com um contrato temporário para o serviço público. Esse contrato, ele expirou e a pessoa continuou trabalhando. E vamos supor que ela trabalhou ali por 5 anos, 7 anos, não interessa. Isso não faz dela uma servidora pública, porque para que ela seja considerada servidora pública, ela precisará ingressar da forma que a lei determina. Aí aqui, ó, se o trabalhador tiver consciência da ilicitude do serviço que ele está prestando, que foi o exemplo que eu te dei do intermediário no crime organizado, ele não terá direito nenhum
diferente do empregado doméstico que trabalha de maneira irregular, porque a relação estabelecida com uma pessoa que trabalha como empregada doméstica e tem menos de 18 anos, ela é nula, mas a indenização é devida para evitar o enriquecimento ilícito. Agora, se você trabalha numa atividade ilícita e você sabe que ela é ilícita, você tem consciência disso, você não terá direito à indenização. Tá? E o exemplo que eu estava rindo agora é a questão que o Carlos Henrique Bezerra da Silva traz, né, o doutrinador que nós estamos utilizando, das relações de encontros sexuais. Para esse caso, a doutrina ela se divide e há os que entendem que não será devida nenhum tipo de indenização daquela pessoa que agencia os encontros amorosos, e por outro lado, há aqueles que entendam que não se pode se aproveitar da mão de obra das pessoas sem que elas sejam devidamente remuneradas. Eu deixo vocês lerem esses slides sozinhos e a gente conversa sobre isso lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Achei muito interessante, e eu fiz questão de colocar aqui no slide para vocês, que os profissionais do sexo, eles têm uma classificação brasileira de ocupação, tá? E aqui estão as categorias de profissionais e aqui está a discriminação da atividade que eles prestam. Descrição sumária das atividades. Buscam programas sexuais, atendem e acompanham clientes, participação em ações educativas no campo da sexualidade. Bom, o servidor público, para que ele seja amparado pela legislação específica e pela Constituição Federal, ele precisa ter ingressado no órgão público da forma que a lei determina. E aí eu trouxe para vocês a súmula 363 do TST, que regula a legalidade da prestação do serviço do servidor público, tá? Bom, nós vamos nos encontrar na próxima aula falando sobre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Até lá!